É assim que nós trabalhamos, é assim que nós queremos servir ao Senhor. Temos os nossos PFC aí, os homens. Temos homens na igreja? Amém. É isso aí. Posso perguntar de novo, Dudu? Temos homens na igreja? Amém. Agora melhorou, né? Agora tem PFC. Agora cadê o João? Está aí. Fábio, pega o nome desse turma que gritou aí. Lá no futebol eles vão gritar muito ainda, né? E certamente, além de gritar, eles vão ter que ter um bom ouvido. Tem gente que reclama a beça quando joga bola. Meus irmãos, domingo passado, pela manhã, nós trouxemos aqui uma mensagem e falamos sobre uma passagem. E eu dei um nome a todos que estavam presentes. Qual foi o nome que vocês receberam domingo passado pela manhã? Jogaram o nome fora, né? Esqueceram, né? Mas a Marisa lembrou, né? Teófilo, esse é o nome que vocês estarão assumindo novamente hoje. Depois, joga fora, né? É um nome bonito, tudo bem, mas é um nome bonito, né? Como Abimael e outro nome, são nomes bonitos para se guardarem. Mas depois vocês podem descartar o nome. Mas é importante nós enfatizarmos isso, até mesmo para chamar a sua atenção para o nome de um personagem bíblico que normalmente ninguém fala sobre ele. Até porque você não tem muita coisa para se falar de Teófilo, a não ser o livro de Lucas e o livro de Atos. São 2 volumes que Lucas está escrevendo para Teófilo. Se ele está escrevendo para Teófilo, o que a gente tem a ver com isso? Ele está narrando as passagens bíblicas para um personagem, e nós estamos aqui ouvindo o que Lucas está querendo dizer para Teófilo. Se isso não fizesse parte da nossa vida, com certeza esses textos não teriam um significado. Mas como os tem, primeiro, porque é o Evangelho, está falando e se falando da vida de Jesus, e no livro de Atos, ele está também trabalhando na mente de Teófilo, mostrando ao Teófilo a grande necessidade de viver como igreja, dentro de uma comunidade. Então, em livro de Lucas, ele apresenta Jesus de carne e osso, e no livro de Atos, ele já vai apresentar Jesus agora de um outro formato. Agora não mais presente fisicamente em Jesus, mas agora presente na vida da igreja. E com certeza, essa igreja, ela ganhou um membro muito especial. E esse membro dessa igreja, ele não tem nome. Ele não tem nome. Lucas só vai dizer que ele está numa situação difícil, está com um problema muito sério, e desenganado no sentido de existência, no sentido de valor de vida. Obrigado, Teófilo. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos, no capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao versículo 10. Eu gostei muito do salmo que a Marilza trouxe hoje, leu, Marilza, e com certeza nós já esquecemos o salmo. Qual foi o número do salmo que nós lemos mesmo? 63? 63. Eu gostaria depois que a professora guardasse só o verso 2 para mim. Eu sei que é fácil para eles lá em cima eles são fera. O verso 2 me chamou a atenção, e eu vou juntar esse verso, é o 2. Esse é o texto que nós vamos ler. Então lá, Atos 3, de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, um bom horário para os intercessores, 3 horas da tarde, todos os dias, 3 horas da tarde, ninguém trabalha. Um aleijado de nascença, ou um coxo, como algumas traduções, estava sendo levado à porta do templo, chamada Formosa. Gostaria que vocês também guardassem templo e porta Formosa.
Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Se ele estava sendo colocado ali todos os dias, alguém levava ele, porque ele não tinha condições de ir sozinho. Alguém se importava com aquela pessoa e colocava exatamente aonde? Na porta da igreja, para pedir esmola aos que entravam no templo. E normalmente quem vai para a igreja, quem está no templo, está com um coração muito bom, né? E normalmente crente tem um coração bom, crente é bondoso, crente dá, né, dá esmola, crente abençoa, tem prazer de dar, né? Se alguém quer buscar realmente recursos, vai para a porta de igreja, que ali é um lugar bom de buscar os recursos e ter os recursos. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmola. Aproveitou a oportunidade, Pedro e João, normalmente 2 intercessores. Lembra daquela dupla que nós falamos pela manhã? A Leila e Liliane, e outras duplas que tem aqui, Druzila e Tânia, outras duplas que nós temos aqui. Mas esses 2 intercessores estavam indo para o templo orar, e ali eles se depararam com aquele homem, e aquele homem pediu esmola. E aquele dia foi um dia especial para aquele homem. Pedro e João olharam bem para ele, ou seja, ele está narrando, Lucas está narrando, está dizendo para Teófilo, preste atenção, de que agora, esses 2 homens estão dizendo assim, ó, olhem para mim, fixe os olhos em mim. Vocês estão fixando os olhos em mim? Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Abimael? Depois vocês vão ver o que vocês estão vendo. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse, Pedro nem sempre aquele cara explosivo, mas agora Pedro cheio de autoridade, ele olhou para aquele homem e disse assim, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, olha a mão direita aí da escola bíblica hoje, né, irmão Désio? A mão direita, o lado direito, né? Segurando pela mão direita. Por que a mão direita é citada? Quem esteve hoje na classe aprendeu o que é mão direita. Ajudou a levantar-se. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Você estende a sua mão para alguém, olha para aquela pessoa, estende a sua mão e fala assim, ó, vem comigo. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. 3 movimentos, andando, saltando e louvando. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Até aí. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque encontramos na Tua Palavra um relato, ó Deus, de algo grandioso, como sinal do Teu reino. E verdadeiramente, ó Deus, o Senhor tem chamado a sua igreja para ser o sinal do reino nesse tempo. E o Senhor Deus tem chamado a sua igreja e convocado a sua igreja, desde quando Cristo subiu aos céus, e o convocou a sua igreja para ser um sinal do reino. E que, ó Deus, possamos verdadeiramente cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos chamado, estender as nossas mãos, anunciar o evangelho de salvação àqueles que precisam. E certamente, ó Deus, a Tua palavra e na autoridade dela, ó Deus, vidas serão alcançadas. E nós, ó Deus, queremos ser encontrados sendo testemunhas do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós encontramos e falamos que a igreja é um sinal do reino de Deus. A igreja é um sinal. Hoje quando eu cheguei aqui, nós tínhamos ali
dois varões falando sobre sinal de Wi-Fi. Eles estavam ali conversando ali sobre eu até nem falei para eles, porque logo quando cheguei, estava ali dois irmãos, dois varão, que não era Pedro nem João, mas era Wagner e Anderson, falando sobre o sinal, e ali eles estavam discutindo sobre quem tem maior sinal, né, vendo ali, por que um celular tinha um sinal, e o dele um tinha mais, tinha outro, e assim, então eu falei assim, então vamos ver qual era o problema. Então ele estava ali, vendo ali como ajudar um ao outro com aquele sinal. É um bom sinal, né? Sinal de Wi-Fi é um sinal que nós precisamos ter. Então hoje, se nós tivermos um bom sinal, nós podemos acessar a qualquer lugar. Não é esse sinal que verdadeiramente a igreja é. É um sinal onde vai captar isso tudo. Mas a igreja, sendo um sinal do reino de Deus, é aquele lugar onde as pessoas, quando olharem para cada um de nós, vão encontrar exatamente este reino presente. Quando Jesus estava ensinando aos discípulos a orar, o que ele disse? Venha a nós o teu, e o reino já está entre nós. Jesus falando, o reino já está entre nós. Se o reino está entre nós, ele precisa ser não apenas percebido, mas precisa ser materializado. Alguma coisa tem que exatamente dizer que realmente nós pertencemos a uma igreja, a igreja de Cristo, e que o sinal da igreja, o sinal do reino de Deus está presente entre nós. Esse reino, ele precisava realmente ser materializado. Mas será que nós, para nós afirmarmos isso, quando nós chegarmos no templo, quando chegamos na igreja, encontrarmos ali uma pessoa ali deficiente, quando nós encontrarmos uma pessoa com dificuldade, e nós olharmos para aquela pessoa e falar assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso que eu te dou, entre para a igreja, vai ser membro dali, se batiza e a gente vai caminhar junto. É um bom comportamento, mas isso não é o sinal. E nós vimos que o milagre é um sinal, não é? O milagre não é um sinal do reino de Deus? Nem sempre. Olha só, às vezes a gente pode chegar aqui, alguém operar um milagre e ver assim, olha, essa pessoa agora passou a ver. E nem sempre aquilo que aconteceu fisicamente naquela pessoa é um sinal do reino de Deus. Mas nós estamos diante de uma narrativa onde Lucas está dizendo para Teófilo, olha só este homem. Nós temos um templo, e dentro desse templo tem sacerdote, tem momento de oração, tem intercessão, tem oração, tem cântico, tem adoração, tem liturgia, está ali o templo, está o sacerdote, mas ali do lado de fora, nós temos alguém que não é sinal nenhum do reino de Deus. Ali está uma pessoa realmente desprezada, ali está um ser humano totalmente longe de uma realidade de alguém que pudesse realmente olhar para aquele templo, e principalmente na Porta Formosa. Porta Formosa é essa que os historiadores, quando a gente lê esse texto, a gente olha assim na porta do templo, né? Uma porta bem grande, né? E aquela porta bonita, Porta Formosa, e aquele mendigo ali do lado de fora, sentado lá de fora, como hoje é costume ter, mas não é isso. Historiadores dizem que essa Porta Formosa pode ser dentro do templo, porque dentro do templo havia algumas divisões, e dentro dessas divisões havia ali a divisão onde as mulheres tinham que ficar, havia os gentios tinham que ficar, então havia toda uma separação de localização dentro do templo, e talvez esse homem estivesse também sentado já dentro do templo, agora também aguardando uma oportunidade de estar ali recebendo o seu ganha-pão, recebendo aqueles recursos, porque era isso, e o tempo todo ali, e esse homem já nasceu daquela forma. Se ele nasceu daquela forma, as pessoas já tinham colocado e determinado que esse homem não tinha mais como ser curado. Aquele homem já não tinha mais condições de ser curado. Aquele homem já estava determinado na cabeça daquelas pessoas. Lembra daquela passagem quando eu falo que o cego de nascença? Então, quando se falava que nascia cego, ou nascia aleijado, já estava determinado que aquele homem já tinha um problema. Ou um problema com Deus, ele, ou a família. Então, aquele ali já era um sinal de pecado na presença daquele homem. Imagine a cabeça daquele homem agora, olhando dentro do templo, buscando esses recursos, e agora alguém se aproxima dele, e olha para ele, e diz assim, olha para mim, olha para mim. Semana passada eu estava evangelizando e conversando com uma jovem.
Essa jovem, ela acessa ali o Shopping Carioca, ali o Office, e ela vem com uma roupa preta, toda preta. Toda vez que ela chega lá, chega com uma roupa preta, e faz questão de não levantar a sua cabeça. Ela se identifica com um nome que não é o seu nome, e aquela pessoa oprimida. A gente percebe a opressão presente na vida daquela jovem. E ela chega assim, faz questão. E um dia ela sentou. Eu tive a oportunidade de olhar para ela e conversar com ela, e ela disse assim para mim: olhe para mim. Eu falei: é o contrário, né? Eu podia fazer o contrário. Eu falei assim: olha, olhe para mim, eu tenho algo para você. Mas ela olhou e fez o contrário. Ela disse: você olhando para mim, você já não despreza? Você já não vê uma grande dificuldade diante dos teus olhos? Porque é exatamente isso que eu estou sofrendo. E ali ela contou toda a sua história de opressão. E essa opressão, não só de caráter familiar, mas de caráter religioso. Pessoas que tinham a sua identidade religiosa, mas que estava rejeitando aquela jovem. Aquela jovem num olhar para baixo o tempo todo. Eu fixei os olhos nela e falei do amor de Deus para ela. E ela foi descartando Deus. Ela foi colocando Jesus como um filósofo, né, um homem de destaque na história. E eu falei assim: no teu coração, olhando para você, existe uma pessoa. E somente alguém que consegue olhar atrás das camadas vai encontrar exatamente aquela pessoa que poderia se transformar. Ali estava um coxo. Ali estava um coxo. Não literalmente, mas uma pessoa que carece porque foi oprimida, está designada no seu coração, na sua mente, a se afastar. E ela anda como? Oprimida, de olhos para baixo, pesada na sua opressão. E na verdade, muitas das vezes, nós nos deparando com este quadro, nós apenas lamentamos. Mas ali em oração diante de Deus, eu estava conversando com aquela jovem, e eu olhei para ela, e falei para ela que Jesus Cristo, um ser humano, que olha para o outro ser humano, e que não descarta, que não despreza, esse ser humano, é possível estar presente dentro do coração dela. E aquela jovem, ela levanta o rosto, e depois recebe essa palavra de acolhimento, de direcionamento para aquele que vai olhar as camadas que ali estavam, de opressão. E ela gostaria muito de estar conversando mais com você. E ela se retirou. Eu cheguei até ela, segurei na sua mão e falei para ela: você tem um coração que Deus ama. É exatamente isso que Pedro está dizendo. Foi exatamente isso que Pedro, quando olha para aquele homem, diz assim: olhe para mim. A gente poderia olhar assim e falar assim: muita presunção. Pedro fala assim: olhe para mim, o que eu tenho? Quando vocês olham para mim, o que eu tenho de bom? O que eu tenho de apresentar? O que nós temos que apresentar não é apenas uma fé num Cristo que morreu na cruz por nós, mas trazer dentro de nós esse caráter de Cristo. É isso que Lucas está falando para Teófilo. Teófilo, há uma necessidade muito grande, porque agora, Teófilo, você vai estar inserido dentro de uma comunhão, dentro de uma igreja, dentro de um grupo, onde as pessoas vão olhar para você. Onde as pessoas vão olhar para você e não devem enxergar o Teófilo externo, mas aquele que agora você abraçou pela fé, aquele que você confiou, aquele que você trouxe como uma identidade. E verdadeiramente, imagine se nós tivéssemos essa autoridade de chegar nos hospitais, de chegar nos lugares das pessoas deficientes físicas e falar assim, ó, os cegos, falar assim: olha, preste atenção aqui, olha, Jesus é muito bom, fique bom. E certamente a cura física, ela não é simplesmente um sinal pleno do reino de Deus, mas sim, é aquele que vai chamar a sua atenção
e levar você a compreender que existe algo muito mais do que isto. Muito mais do que uma cura física, muito mais do que arrumar um emprego, muito mais que abrir as portas, muito mais do que solucionar algo na justiça, muito mais do que colocar a casa em ordem. Existe algo muito mais do que isso. Domingo passado pela manhã eu falei sobre a pesca, e eu falava exatamente sobre isso. Existe algo além dos peixes, existe algo além de uma cura física. Sabe por quê? Porque esse físico aqui, um dia nós vamos embora. Um dia esse corpo que está muito bom, muito bonito, ele vai ser o mesmo corpo que está deficiente. A diferença é que nós receberemos um corpo glorificado. Essa é a diferença. E esse corpo restaurado, agora esse corpo restaurado que nós vamos receber, ele só vai completar aquilo que nós recebemos dentro do nosso interior. A nossa vida, o sobrenatural de Deus, o sobrenatural da vida de Pedro e João, daqueles homens que estavam ali indo para o templo, e que quando olharam aquela situação, na autoridade do nome de Jesus, muda agora a identidade daquele homem. Não apenas tira ele da condição física de um aleijado, de um homem que estava ali voltado para pedir esmolas todo dia, já tinha virado profissão dele, todos os dias estarem ali. Não só muda aquele quadro, mas aquele homem, quando ele recebe dentro do seu coração, quando ele olha para Pedro, ele não olha simplesmente para um Pedro que tinha uma face humana, mas pela autoridade, pela palavra que estava dentro daquele homem. Ele diz para aquele homem, em nome de Jesus, não sou eu, mas é a identidade do Cristo. A identidade do Cristo é a autoridade que está dentro de mim. Agora, em nome de Jesus, você levanta e anda, estendendo as suas mãos. Ele pega aquele homem e levanta aquele homem. E vocês imaginem quanto tempo aquele homem tinha. Às vezes a gente passa um dia deitado, quando a gente vai levantar, a dificuldade é grande, né? Nós não temos problema nenhum. A dificuldade, irmãos, quanto tempo aquele homem ali estava. Mas o seu interior foi transformado, o seu espírito foi transformado. Dentro daquele homem agora, o que aconteceu do lado de fora, a cura física, ele saltar, ele andar, ele ir na direção do templo, aquilo ali tudo só foi apenas uma representação do que verdadeiramente aconteceu dentro do seu interior. E certamente, a nossa vida também sempre esteve nessa situação, quando nós um dia nos encontramos com aquele que olhou para nós e disse, em nome de Jesus, agora você tem outra identidade. Um dia nós fomos coxos. Espiritualmente, um dia também nós estávamos nessa condição. Espiritualmente a gente não conseguia fazer mais nada, e por mais que nós fizéssemos alguma coisa, nós sempre estaríamos comprometidos, sem destino, sem sentido de vida. Mas quando Cristo entra na nossa vida, que a gente realmente recebe o Espírito de Deus, e recebemos desse Espírito uma identidade, certamente o nosso coração se alegra. E nós que temos hoje o nosso corpo, podendo estar andando, estar falando, e muitas das vezes nós não olhamos para dentro do nosso interior, e vimos que ainda precisamos de uma identidade. Precisamos de algo que faça realmente sentido para nós, não apenas para o movimento físico, como aquele homem fez. Havia ali um milagre, e a igreja hoje, reunida com esses ex-coxos, porque nós somos ex-coxos, nós somos aqueles que um dia era cego, qualquer nome que a gente pode dar fisicamente, hoje nós podemos dizer, hoje eu enxergo a vida de uma outra forma. Hoje, quando me reúno para dar glória a Deus, quando falo do reino de Deus, quando eu falo da grandeza de Deus, eu falo porque o Espírito de Deus está em mim, e o Espírito que eu recebi é o Espírito do Cristo, Cristo em mim. Esta verdade é que me impulsiona a falar exatamente daquilo que aconteceu no meu interior. O sobrenatural da igreja é o caráter de Cristo forjado em nós. Eu vou repetir. O sobrenatural da igreja é o caráter de Cristo formado em nós. Aquele homem, com toda a sua deficiência física, poderia no seu interior receber a Cristo e ser uma pessoa feliz. Quantos se encontram nessa situação e agradecem a Deus? Sabe por quê? Porque a sua alma não tem deficiência.
porque o seu espírito não tem deficiência, o seu espírito enxerga, a sua alma se alegra, a sua alma regozija. Mas é uma pessoa com deficiência física, como pode um Deus tão grandioso e maravilhoso permitir que você se encontre nessa situação? Quantos coxos haviam naquela época? Quantos cegos haviam naquela época? Quantas pessoas debilitadas existem no nosso tempo? Será que nós, como igreja de Cristo, vamos sair daí curando todo mundo? Você que é cego agora não é mais cego. Você que agora é coxo, você que tem esse problema, você não tem mais. Você que é de cadeira de roda, levanta dessa cadeira, porque agora Deus é um Deus grandioso. Levanta, em nome de Jesus, levanta. Imagine se a gente tivesse autoridade. A gente entraria em primeiro lugar nos hospitais, não é verdade? A gente entraria lá no INCA e expulsaria toda aquela enfermidade, tiraria todos os cânceres de todo mundo. Será que é esse o sinal da igreja? Será que seria essa manifestação desses sinais que Deus espera da sua igreja? Será que é a expressão de nós entrarmos ali em Brasília, diante de todo esse caos, adentrarmos na Rússia, adentrarmos ali na Ucrânia, adentrarmos ali na faixa de Gaza, e falar assim, ó, parou tudo, agora não tem mais guerra, não tem mais nada. Todos esses sinais, assim como existem os sinais do reino de Deus, existem os sinais do anti-reino. E às vezes nós estamos tão preocupados com o anticristo. Quem seria esse anticristo? Mas diante dos nossos olhos, existe o anti-reino de Deus. As pessoas que oprimem, pessoas fisicamente e fortes fisicamente, mas que oprimem, contendo o seu poderio nas suas mãos, mas o seu coração é de opressão, de usar o poder para oprimir, de humilhar, de colocar as pessoas, de colocar o ser humano para baixo. Mas nós temos um Cristo, e que esse Cristo que Pedro está anunciando, esse Cristo que Pedro está apresentando para aquele homem, está apresentando não somente para dizer para aquele homem, olha, agora você é um ex-coxo, pode ir embora, você está curado, agora você viva a vida que você quiser. Mas aquele homem, quando recebe no seu interior a transformação, ele se levanta, ele vai na direção, diante de Deus, apresenta a sua adoração, apresenta o seu coração transformado, apresenta a sua vida restaurada. E é exatamente isso que nós devemos entender. Lá em Colossenses, no capítulo 1, gostaria que nós colocássemos Colossenses 1, 13 e 14. Nós um dia estávamos e nós pertencíamos a um reino. E esse reino não era bom. Paulo está falando à igreja, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Um dia nós fomos resgatados desse domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então ele tirou a gente de um lugar, ele tirou a gente de uma condição, ele nos tirou de um estado deplorável, falido, já praticamente sem condições nenhuma. Ele vai e nos resgata e nos transporta para o reino do seu Filho. Nós fomos transportados para esse reino. E quando ele vai nos transportando, ele vai nos colocando em um lugar. Ele vai colocando nisso aqui, ó, nessa comunhão. A igreja do Cristo. É a igreja onde nós temos o Filho que agora assume o controle e diz assim, olha, você que era cego, você que não conseguia enxergar as coisas com os olhos de Deus, agora você está enxergando. Agora você está enxergando. Nele temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Porque os nossos pecados, eles exatamente nos identificam de quem realmente assumiu a nossa vida, quem é o Senhor das nossas vidas. E se agora nós temos o Cristo,
que assumiu o lugar, e que nós fomos transportados, nós fomos colocados em outro lugar, não apenas fisicamente, mas dentro do nosso espírito, fomos colocados realmente para olharmos para o Cristo e dizer assim: olha, eu agora estou num bom lugar. Aquele homem estava ali, talvez perto da igreja, ou talvez dentro do templo, talvez perto dos sacerdotes, mas com a sua vida já determinada. Você não tem valor, você vai passar o resto da vida nesse estado. Esse é o reino das trevas. Esse foi o reino que o pecado nos conduziu. Esse foi aonde o destino nos conduziu, nos colocou. Mas nós temos o amor de Deus em Cristo Jesus, que vai lá naquele reino, aquele reino com todo o seu poderio, e nos resgata, e nos coloca nessa comunhão. E se nós convivemos nesta comunhão, por que nós temos que dar sinais de um reino que nós fomos transportados? Não, eu fui para o reino da luz, mas Senhor, olha só, eu estou na luz, que maravilhoso. Senhor, apaga essa luz aí. Percebo que quando Deus tira o povo lá do Egito, muitos dali que saíram dali, o Egito ainda estava dentro dele. Eles foram transportados do domínio de Faraó, e sai agora com as mãos de Deus, e é colocado num caminho na direção de uma terra prometida. Tudo isso são figuras para representar o que Deus faz por nós. Todas essas histórias, elas identificam a nossa vida, a nossa realidade, o nosso destino. Tudo isso nos mostra o Deus que está sempre nos convidando a sairmos do lugar das trevas, abandonarmos o pecado. Não, eu estou na luz, mas hoje eu estou na luz, amanhã eu estou nas trevas, e eu fico de um reino para um lado, fico um reino para outro. Aí Deus falou assim: olha, eu não sei que realmente se você entendeu isto, porque existe algo além do milagre. Imagina se aquele homem fala assim: olha, não, agora eu estou bem, eu estou curado, eu fui transformado, eu agora... Mas não, o que ele recebeu, não somente foi uma cura física, não foi só uma mudança de um estado físico. E muitas das vezes nós nos encontramos em um estado que nós temos a consciência de que fomos alcançados pelo amor, pela graça de Deus. Nós fomos transportados e colocados num lugar onde nós podemos experimentar o melhor de Cristo. Não somente uma mudança do tipo: não, eu estava desempregado, agora eu estou empregado. Não, eu passei por esse momento de enfermidade e Deus me curou. Nós vamos acumulando essas situações, esse agir de Deus que não tira o agir de Deus, e na verdade é Deus agindo. Deus colocando dentro de nós e mostrando para nós. Isso apenas são representações da onde eu quero colocar você, aonde eu quero colocar você, para você experimentar mais do Cristo dentro de você, para que você também, quando estiver reunido, Teófilo, quando você estiver reunido dentro da igreja, aquele homem que era coxo, você, Teófilo, era aquele homem, eu fui esse homem, nós também fomos esse homem. Um dia nós fomos alcançados pelo Senhor. Um dia Deus nos reuniu, e com certeza nós, como igreja de Cristo, como sinal do reino, o mundo vai olhar para nós. O mundo vai olhar para cada um de nós. E o que o mundo está enxergando? Um homem muito trabalhador, um pai muito amoroso, um pastor, um bom líder, um bom adorador, um bom diácono, um bom componente da equipe de louvor. Olha, que maravilha aquela igreja, que maravilha aquela igreja. Eu, quando chego naquela igreja ali, eu vejo aquela igreja acolhedora, abençoadora, eu me sinto bem. E se tudo isso não foi um sinal do reino de Deus, um sinal do Cristo em nós, com certeza, tudo isso apenas vai trazer aquela sensação de uma transformação apenas imediata.
e não duradoura. Lucas estava falando para Teófilo: Teófilo, você vai receber o Espírito de Deus. O Cristo que você viu multiplicando os pães, o Cristo que você conheceu, fazendo com que a pesca seja maravilhosa, os grandes peixes, agora você vai receber o Espírito, que é esse Espírito, e por causa desse Espírito, que vai nos capacitarmos a sermos representantes e sinal do reino de Deus. A Igreja de Cristo, sem o Espírito, é apenas mais um lugar onde nós podemos satisfazer as nossas necessidades mais básicas possíveis, mas por causa do Espírito de Deus em nós, nós podemos olhar para o nosso irmão e falar assim para ele: olhe para mim, você está me devendo. Eu sei que, Dudu, você não está me devendo nada, Dudu, mas se você estiver me devendo, se eu quero ser o sinal do reino de Deus, o que eu vou dizer para você? Me pague. Está me devendo, paga. Mas você não consegue pagar. E você me pede perdão e me diz assim: pastor, eu não consigo pagar, eu te pedi muito dinheiro. E na Bíblia tem história assim, não é? Aquele homem que foi perdoado, que devia sei quantos denários, quase 50 anos, 50 diárias, e foi perdoado. E logo depois que foi perdoado, que ele se sentiu bem, que ele encontrou um devedor que estava devendo a ele 30 dias, ele botou aquele homem preso e disse: você vai me pagar. Ele foi abençoado, ele foi perdoado, para que seja um sinal do reino de Deus. Mas aquele homem fez o contrário. É assim que Deus espera de nós, que o perdão, o amor, a graça presente nas nossas vidas realmente seja o sinal do reino de Deus, porque se assim não for, nós apenas vamos acumular dias de olhar para o coxo e o coxo continuar coxo, e nós também seremos coxos, porque não sairemos dessa situação de coxo. Mas quando o Espírito de Deus entre nós, a autoridade do Espírito está sobre nós, nós podemos olhar para o nosso irmão e falar assim: olha, não sei qual é a dívida que eu tenho com você, eu não sei o que você fez, o que você falou, o que você eu quero colocar diante de ti um sinal do reino de Deus. Em nome de Jesus, me dá aqui a tua mão. Vamos andar junto. Ah, meus irmãos, quantos coxos nós produzimos. Quantos coxos estão muitas das vezes diante de nós. Quantos coxos estão perto do templo. Quantos coxos estão dentro da nossa casa. E nós estamos olhando para ele e falando assim: olha, eu tenho uma esmola para você, sabe? Deus me abençoou com uma quantidade de valor, que eu posso pegar aqui R$50 e te dar. Olha, eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus, eu estou fazendo isso porque Deus me abençoou, eu estou te dando essa esmola, vá em paz. Mas o sinal do reino de Deus, meus irmãos, é quando o nosso irmão precisa, nós estendemos a mão e falamos assim: meu irmão, eu sei que você está num estado, mas as minhas mãos, que é um sinal do reino de Deus, porque o Cristo que me transportou, é o Cristo que quer me ver também, estendendo a sua mão para perdoar você e dizer: vamos caminhar juntos. Se isso não for igreja, se isso não for uma apresentação de Lucas para Teófilo: Teófilo, agora você está inserido dentro dessa realidade, agora o Espírito que vai promover vida, o Espírito que vai gerar vida, o Espírito que vai transformar vidas, é esse Espírito, é nesse Espírito que o mundo vai crer em Deus, e crer de verdade, porque vocês serão testemunhas de que o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre nós, e nós somos os componentes desse reino, nós fomos chamados para este reino, nós somos chamados para transmitir o Cristo, o Senhor deste reino. E nós vimos que quando Paulo está ensinando a igreja e falando sobre as riquezas de Cristo, Paulo está dizendo que a essência do Evangelho é o Cristo vivo entre nós.
o Cristo está vivo. Ou não está? Nós temos essa certeza de que Cristo está vivo. Tem um cântico que nós diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você pode afirmar isso? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã? Amanhã está garantido, porque Cristo está em mim. Mas enquanto não chegar esse amanhã, o hoje, esse Cristo tem que estar presente na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, para que o reino de Deus seja verdadeiramente um sinal. O Cristo tem que estar em nós, para que a gente não apresente o Cristo com as riquezas que o Cristo recebeu quando nasceu. Quais foram as riquezas que Jesus recebeu quando nasceu? Aqueles magos do Oriente levaram para Jesus ali na manjedoura, levaram umas riquezas, não levaram? Ouro, incenso. O que uma criança quer? Recém-nascida. Você vai num aniversário de 1 ano. Você vai no aniversário de 1 ano. Tem alguém que fez aniversário de 1 ano essa semana, não foi? Uma criança fez 1 ano. Aí você vai num aniversário de 1 ano, aí você leva incenso. Você já levou incenso para o aniversário de uma criança de 1 ano? Ou uma criança? Você já levou mirra? Ouro, muito menos. Você pode levar alguma coisa dourada, um carrinho dourado, né? Mas você não vai levar ouro. Até porque nós não temos. Eu, pelo menos, não tenho. Isso aqui parece, mas não é. Isso aqui parece ser do reino. Isso aqui, você vai ali na Rua da Alfândega, você encontra um monte. Não sei do pastor da Baraúna, aquele relógio dele. Eu não sei. Está gravando, não? Depois você faz um recorte para mim. Essas riquezas, são essas riquezas que nós temos que apresentar para as pessoas. Olha, Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele tem ouro, ele tem mirra, né? Ele tem incenso, ele tem coisas. Olha só essas riquezas. Quais são as riquezas, irmãos, que Paulo está falando? As riquezas de Cristo. Se não for a graça, o amor, o perdão, a bondade, você sentir com o coração, são essas riquezas que Cristo deixou para nós, para dar sentido à nossa vida. E não faltarão aqueles que se colocarão para dizer: não, você não precisa disso, você precisa realmente de ouro, você precisa, cansados pela graça curadora, mas ficam restritos a essa cura física. Mas o Cristo verdadeiro, o Cristo em nós, esperança da glória, esse é o sinal do reino de Deus. Eu quero encerrar dizendo que não faltam neste mundo os coxos, e não vai faltar sinais do reino. Mas a pergunta é: eu trago na minha vida este sinal, esta certeza de uma vida que saiu de um lugar, que foi transportado para o reino do Filho amado. O Salmo 63, e às vezes eu faço menção, né, de uma leitura, não, o Salmo 63, e eu não leio, mas hoje eu lembrei. Salmo 63, não foi, Maria? 63, verso 2. Eu quero encerrar com este verso. Certamente, eu te contemplei no santuário e vi o teu poder e a tua glória. Será que esta frase, será que esse verso desse salmo se encaixa com aquele coxo? Se encaixaria antes dele experimentar
o Cristo, mas depois que ele experimenta o Cristo, é esse coxo que está dizendo para cada um de nós, é esse coxo que está dizendo, vamos ler todos juntos? Certamente eu te contemplei no santuário e vi o teu poder e a tua glória. Cristo transformando o nosso caráter, transformando a nossa interioridade, nos transportando das trevas para o reino do Filho amado. Que Deus nos abençoe.